Pessoal, aqui ao meu lado o professor Elcio Hoffmann. São mais de 22 anos de história com a educação. Uma série de outras profissões, inclusive, né? O senhor estava me contando que o senhor já trabalhou com o seu pai em uma madeireira, é isso? Sim, meu pai, minha família é de empreendedores, né? Empreendedores. Então, meu avô tinha olaria, depois ele teve uma madeireira, daí depois veio meu pai, ele continuou tocando essa madeireira. Então, a gente tem na família, e isso também passou para os filhos, né? Sim. Porque eu tenho um irmão, ele tem lojas, e o outro é vendedor por natureza, o outro trabalha com segurança. Legal. Então são 4 vias diferentes da mesma família, né? E é essa história que nós vamos contar e muito mais, porque hoje tem muita história para contar aqui no estúdio do Valor Entrevista. Professor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber e poder contar a sua história. Aqui a gente tem um lema: contamos histórias reais e inspiradoras, e hoje a presença ilustre do professor Elcio. Seja bem-vindo. Alan, eu agradeço muito porque a gente se conheceu dentro da área educacional, né? E tem pessoas que a gente sempre comenta, né? Então é muito legal e é bacana quando você se reencontra, porque o destino às vezes afasta a gente por um período, mas depois ele junta novamente. Sim. E agradeço muito esse convite e espero poder contribuir para o convite desse canal, né, que eu acompanho também, é muito bacana. Legal, obrigado. E vamos tentar contribuir com o melhor, né? Com certeza vai ser muito bom. Vamos começar então mandando abraços. Vamos mandar. A gente tem o professor Bitt, professor Otto. Quem teve recente comigo também foi a professora Kátia, professor Tércio. Tércio, falei com o Tércio, viu, Tércio? Te mandei um alô ali, mandei no Facebook, ele me passou o WhatsApp, mas ainda não tive tempo de mandar uma mensagem para ele, mas vou mandar também uma mensagem para o professor Tércio para ele estar aqui com a gente. Professor Ronaldo Madeira, que está nos Estados Unidos, né? Grande figura. Inclusive, ele nos fez um comentário ali no teu Facebook, né? 2 feras, imagina, cara, fera é você, que é um monstro da área de educação. A gente teve aquele treinamento com ele. Metodologias ativas. Porra, cara, manja pra caramba. Muito legal, terminou com aquele troféu, enfim, momentos marcantes ao lado do professor Ronaldo também. E hoje a gente vai contar também a história do professor Elcio. Professor, a gente tem um roteiro que é muito simples, muito básico aqui no canal Valor Entrevista. Nós contamos histórias reais e inspiradoras. E a gente sempre começa com o momento da infância. Ei, coisa boa. Cara, eu acho que a infância, toda criança ela é feliz, né? Mas é difícil você ter um contexto melhor do que o contexto da minha família na infância, né? A única coisa que de repente poderia ter sido diferente é porque meu pai trabalhava demais. Sim. Meu pai, como ele tinha madeireira, mas ele também dirigia muitas vezes os caminhões e essas coisas assim. Fazia um pouquinho de isso. E aí às vezes ele era um pouco mais ausente. Sim. É presente no coração, mas às vezes fisicamente ele era um pouco mais ausente. Mas isso a gente supera, né? Sim. O senhor é irmão de mais 3, é isso? São 4 meninos. 4 homens? 4 meninos. Ei, rapaz, na família não tem menina, né? É mesmo? É. E os 4, cada um tem o seu perfil, né? Uhum. A fonte é a mesma, a forma de educação é a mesma. Uns tiveram mais contatos, de repente, com o vô e vó do que os outros, né? Os mais jovens não tiveram mais esse contato, e para mim isso é importante, e eu vou relatar isso aqui. Eu fui alfabetizado em alemão, porque meu avô e minha avó não falavam português, então era uma coisa assim... Era natural. Era natural, e aí o meu avô, ele tinha um problema de visão bastante acentuado, e quando eu era bem pequeno, assim, bem pequeno não, mas eu tinha lá meus 6 anos e tal, começando a entender letras, ele fazia eu ler uma parte do jornal para ele, que era Brasil Post, e eu me lembro até hoje, né? Kinderzeitung. Kinderzeitung era o jornal para criança. E isso me trouxe habilidades que eu leio e escrevo em alemão, né? Sim. Sem ter frequentado aula. Olha só. Claro, é básico o que eu conheço, sim, né? Mas eu me viro muito bem. Imagino, porque... A única dificuldade que eu tive quando eu fui para aula... Alemão é ruim de escrever também, né? É uma coisa engraçada, Alan, né? Se você... Eu aprendi
o alemão como primeira língua. Sim. Então, até hoje, eu traduzo tudo. Sim. E aí, isso foi uma dificuldade que eu tive. Por exemplo, quando eu cheguei na aula, né, a professora, Dona Sônia, pessoa maravilhosa, mora em Florianópolis hoje, né? Mas ela não falava alemão. E aí, eu não entendia o que ela falava e ela não entendia o que... E não era o único, sabe? Então, ali foi um pouco difícil, assim, né? Essa adaptação. Mas criança, né? Pega o jeito das coisas logo e os colegas também ajudam. Mas eu acho que não era só eu, não. Eu acho que a turma toda, assim, tinha dificuldade em português. A tua infância foi na Vila Itoupava? Sim, eu nasci na Vila Itoupava. Sou nascido no Hospital Misericórdia, né? Que hoje tá bem bacana, né? Ele cresceu bastante, a região ali está muito bem atendida nesse sentido, né? E é um bairro distante do centro, mas tu vê, né? E tem um hospital, né? Quer dizer, é um lugar meio autossustentável, assim, bem bacana. Sim. Eu gosto muito. Eu gosto muito de lá, que o povo é muito unido ali, né, rapaz? E é interessante porque depois, na minha vida profissional, quando eu entrei na área de educação, foi um ponto-chave, porque é perto de Jaraguá do Sul, é perto de São Bento, perto, né? Tá na região ali. Isso, porque eu dava aula em Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, São Bento, eu cheguei da aula, Ibirama, Rio do Sul, Balneário Camboriú, depois, né, muito mais tarde, em Blumenau também. Eu era um professor meio viajante, assim, né? Mochileiro. Isso, mas era legal porque justamente onde eu morava era um lugar central. Sim. Então não tinha, se eu morasse no centro da cidade... Para sair do centro da cidade, hoje, por exemplo, e para São Bento... É mais complicado. Mas eu recusei ali o convite da Kátia para dar aula, meu Deus, aonde era? Em Indaial. No final do dia, início da noite, né? Por conta disso. Kátia, não vai dar para mim sair de Gaspar, ir para Blumenau, pegar o carro e ir para Indaial, porque não tem condições de... Alan, há 20 e poucos anos atrás era uma coisa, né? Agora, hoje, assim, eu vindo para cá, né, com a 470, tudo bem, a gente percebe que a obra está andando, né, mas quer queira ou quer não, enquanto ela não está pronta, ela é perigosa. Então, meu Deus do céu, imagina fazer isso todo dia, o risco que se corre, né? Professor, a sua infância, o que é que o senhor recorda dela? Cara, eu recordo o que teve ali de momento marcante? Eu acho que uma das coisas que é porque eu moro no mesmo sítio onde eu nasci hoje, Meu Deus, que privilégio. E uma das coisas que eu acho que é marcante mais é o próprio contexto, né? E eu gostava muito de pescar quando eu era pequeno. Pescava com teu pai? Meu pai não era de pescar, não, mas nós éramos 4 irmãos, a vizinhança estava por lá, então a Vila Itoupava hoje era toda arborizada, na época era tudo pastagens, né? Então ia pro vizinho, assim, ia, né? Beirando o ribeirão que tinha, é uma coisa que eu gosto bastante. Tuas lembranças de infância vêm muito dessa... São dessa questão, dessa vida muito natural. Sim. Né? Eu tenho uma lembrança muito forte, até hoje eu gosto disso, a horta, nós tínhamos horta, a gente tinha gado em casa, são coisas que a infância ela te traz, a questão gastronômica, né? Sim. Que agora está muito em voga, corques, essas coisas, isso era coisa que a gente fazia em casa, né? Olha só. Então, eu acho que isso é uma das coisas que vai marcar muito a gente. Eu comparo com a minha filha, ela tem 10 anos agora, e ela mora no mesmo sítio, mas ela não tem a mesma atividade porque ela não tem 3 irmãos, então, né? Ela não tem vizinhos, então ela brinca no sítio sim, mas está muito mais ligada à tecnologia. E tem internet no sítio? Tem e é extremamente boa, né? Que bom. Então é meio que novidade, faz uns 3 anos que a gente tem uma internet de qualidade mesmo, né? Mas assim, hoje ela atende super bem. Seu primeiro emprego foi com o quê, professor? Meu primeiro emprego foi com meu pai. Eu fui trabalhar com meu pai na madeireira. Na verdade, meu avô trabalhava. Eu fui trabalhar na lida mesmo, né? Num negócio que me deu habilidades pra caramba, porque eu fui trabalhar de bitolador. Olha aí. O bitolador é um cara que ele precisa planejar o tempo todo, ele usa matemática mental o tempo todo,
Matemática mental e força, né? Então, como eu tinha esse saiu tamanho... 1 milímetro do cálculo... Você vai dar já prejuízo. Já era, né? tudo. E aí, isso foi muito, muito legal. E eu aprendi isso com meu avô, né? Porque meu avô, meu primo, né? Então, eles... e aí, tu já... vamos tirar uma tábua, a gente sabia qual era a bitola da tábua e tu tinha que calcular o tempo todo. É que é engraçado, se você olhar assim, parece um trabalho tão bruto, mas não, isso me trouxe habilidades assim fenomenais. Muito mental, né? Sim, porque quando eu entrei depois, quando eu fui para a Raco Etiquetas trabalhar, quando eu entrei numa outra vibe, né, que eu fui trabalhar com lógica. Sim. E aí, cara, a matemática me ajudou pra caramba. Eu conseguia entender muito legal isso, né? E assim, foi na faculdade e tal. Foi bem... Esse foi meu primeiro emprego, né? Foi um momento marcante. Tu serviu o exército? Servi. 10 meses, 13 dias e 2 horas. Tu lembra de tudo, cara. Eu lembro de tudo porque, na verdade, não é que eu não gostava do exército. Mas o problema é que... Essa foi boa. Repete. 10 meses... 13 dias e 2 horas. É que quando o senhor colocou o documento de baixa no balcão, senhor, muito obrigado, mas tchau. Eu computei essas 2 horas e vou te explicar por quê. Porque, na verdade, o ano de 86 foi um ano muito bom para negócios. E como eu trabalhava com meu pai, aquele 86, ano... 86 7 foi... anos. Ano de Copa do Mundo. Porra, tu estava no exército. Eu estava no exército e, cara, foi um ano que, assim, os negócios iam muito bem. Que a gente estava no final da intervenção, né? Sim. Mas, assim, a intervenção em si, ela trouxe muitos benefícios, né? E, cara, foi um negócio assim. Aí eu via meu irmão comprando motocicleta. Sim. E, sabe, eu não tendo meu emprego, porque o exército não paga nada, né? Então, foi um ano, assim, que me marcou bastante. E eu não via a hora de acabar para voltar ao meu emprego e ter aquela, né? Mas o que teve de bom nesse período do exército? E teve, cara, eu acho que a camaradagem, né? Disciplina. Amigos da Onça, um forte abraço para vocês. Show. Até hoje? Até hoje. Eu não vou citar nomes porque é complicado, né? Sim. Mas tem gente, né? Vocês sabem o quanto a gente gosta um do outro e claro, é que, como dizia meu avô, né? Cada cabeça tem uma sentença, né? Então cada um foi com atividades diferentes, né? Mas a gente se reconhece. Legal. Independente se o cara hoje é super bem sucedido, se ele estudou ou se ele não estudou, mas tem uma questão muito de afinidade ali. Sim. Né? O que o senhor aprendeu com a vida, professor? Cara, eu acho que essa pergunta dá para refletir. Eu tinha por acaso, tá no meu computador, a vida me ensinou. E eu comecei a escrever o que a vida me ensinou. Legal. Cara, a vida me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa. A vida me ensinou a ser mais calmo. A vida me ensinou humildade, ser humilde, mas humilde porque sempre, isso a educação vem da educação. Né, isso vem da educação. Mas ela me ensinou algumas coisas que assim, não adianta, as coisas são a seu tempo. Por mais que você queira, né? Isso aí é importante falar para quem está acompanhando a gente agora. Nós estamos conversando com o professor Elcio. Ele hoje mora na divisa de Blumenau com Pomerode, é isso? Blumenau, Pomerode e Jaraguá do Sul. E Massaranduba. Lá na região norte, no Cantão. É bem no centro. E ele comentou, você pôde acompanhar, que as coisas vêm no seu tempo. Explique isso, professor. Quando jovem, quando pequeno, eu tinha uma relação muito boa com meu avô. Mas o meu avô era aqueles avós assim sabe, aqueles autoritários, de lida mesmo. Bruto. Bruto. Eu não ia falar bruto, mas ele falou bruto. Os avô bruto. E aí ele perguntava, o que tu quer ser quando crescer? Eu olhava para ele assim, eu vou ser ou piloto de avião, ou eu vou trabalhar com tecnologia. Sim. Porque lá naquele jornal que eu te falei, tinha lá um mundo tecnológico da inovação que vinha direto da Alemanha para cá. Que loucura.
Então, aqui não tinha internet, não tinha nada disso. E lá eu lia o que era um computador, o que era isso. Olha isso, né? rapaz. Então, eu sempre falei para meu avô, eu vou trabalhar, ou eu vou ser piloto de avião, ou eu vou trabalhar com tecnologia. E tentei ser piloto de avião. E fiz o curso, tudo, né? Só que na época, na intervenção militar, era complexo você conseguir essa aprovação. Eu deveria ter tentado de novo. Mas aí entraram outras coisas, aí depois veio namorada, né? Então, na vida toma alguns rumos, né, professor? Por cada coisa a seu tempo. Exato. Né? E eu não achei complexo o fato, né, da aviação. Claro, até o nível que eu fui, né? Só que aí entram problemas que de repente você tem a dificuldade depois em dar conta, porque não adianta eu ser piloto amador, né? Então eu teria que ser piloto profissional. Exato. E aí o caminho é longo. Que é a questão do desafio, né? O desafio e a grana, né? Você se desafiar. Isso. E também tem os empecilhos que são, às vezes, financeiros. Sim, mas, por exemplo, assim, meu pai sempre dizia, eu não posso prometer uma faculdade para cada um de vocês, porque eu tenho 4, então a gente não sabe dia de manhã. Eu não posso pagar um curso de, né? De repente, um curso de pilotagem hoje deve dar, sei lá, 300 mil reais, né? Na época, evidentemente, não era isso, mas os valores, se você olhar, né? São equivalentes para aquele momento. E isso, por isso que eu digo, são acasos, né? Mas eu tentei. Sim, eu tentei, né? Eu participei, conheci ótimos professores lá. Legal. Né? Fazem muitos anos isso, porque eu era bem jovem. Chegou a voar, professor? Cheguei a voar. Chegou a voar, que legal. Só que, na verdade, o piloto privado são aviões muito pequenos, né? Então eu tinha, na época, o professor Daniel, o professor Olaf. Eles eram pessoas especiais, assim, né? Você teve bons professores durante a vida? Tive ótimos professores. A minha primeira professora que eu falei antes, né? Dona Sônia Girardi, ela é encantadora. É como todos, né? É que, na verdade, assim, o que é um bom professor e o que é um professor? A gente, quando é muito jovem, quando a ideia não fecha exatamente, daí o professor não é bom. Não é bom. Mas depois você começa a entender isso, né? E eu também tive alunos que de repente achavam que eu não era um bom professor e outros que achavam que... A resposta não está agora, a resposta está no futuro. O que aquele cara me ensinou, né? Qual foi a marca? O que ele deixou? O que realmente isso acho que é fundamental. Professor, a gente vai para o nosso segundo bloco. E aí a gente vai falar especificamente de educação, né? Que é essa paixão que o senhor tem já há mais de 20 anos e que é encantadora essa profissão. Então eu quero que o senhor me fale como foi, que começou, por que o senhor tomou esse caminho tão bonito, que é o caminho da educação, que é o caminho da doação, de poder ensinar as outras pessoas, explicar as maneiras de vida, enfim, o conteúdo para as outras pessoas. Tá gostando do nosso papo? Muito. Tá legal, né? Oh, nossa. Eu já conheço o canal, né? Eu sei que é descontraído e é isso mesmo. Pessoal, para quem tá aí do outro lado, meu muito obrigado, tá? Deixa um like, faz um comentário. Meus alunos falam assim, professor, pede para ativar o sininho, então ativa o sininho, claro. Compartilha a nossa conversa aqui com o professor para que a gente possa ter ainda mais audiência. Segundo bloco, a gente já volta, fica agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Bom, depois desse recado aí do nosso patrocinador, voltamos aqui com a conversa com o professor Elcio Hoffmann. Professor, tá gostando do papo? Tá legal? Muito bacana. Tranquilo? Professor, ele é formado em administração e também em ciências da computação. E em que momento da sua vida entrou a questão da sala de aula, a educação? É o seguinte, como eu tinha te comentado, eu trabalhava na Raco Etiquetas, né, numa multinacional. Mas eu queria programação e lá dentro eu era operador de computador. Então isso me trouxe chega um momento que, cara, você diz assim, não, minha carreira vai ficar bloqueada aqui, né? Aí eu entrei num estágio numa empresa em Blumenau, que, né, sou amigo dos donos até hoje, foi muito bacana.
e comecei a trabalhar como programador. Sim. E um dia me liga uma pessoa, porque eu tinha habilidades em algumas linguagens de programação emergentes na época, né? Sim. E me liga uma pessoa e diz o seguinte para mim: Elcio, me indicaram o seu nome da faculdade de Blumenau, teus colegas, alguns colegas que trabalham na FURB, e eu tenho uma disciplina que eu precisava de um professor que conhecesse umas linguagens emergentes. Isso não era planejado, mas eu já estava numa pós-graduação, já tinha terminado uma pós, mas o meu objetivo naquele momento não era esse. Eu falei, pois olha, isso aí me interessou. Isso me interessou. Aí, Sindreia Franzói era o nome da pessoa, amiga minha hoje até hoje, e a FÉ não existe mais hoje, né? É a FÉ, Fundação Educação Hans Amônia. Eu fui para Ibirama conhecer o pessoal, conhecer a proposta e tal. Naquele mesmo dia, saí 5 horas da tarde, fui para Ibirama para conhecer a proposta. E assim, foi mágico, a gente fechou na hora. Te encantou? Né? Me encantei. E era um lugar, na época, muito pequeno. Hoje é a Universidade do Estado, tá lá, né? Na verdade, ela encampou a FÉ e por isso virou Universidade do Estado. E eu comecei a lecionar. E foi uma história engraçada, porque eu lecionei uma disciplina chamada Lógica e uma outra disciplina que era Modelagem de Negócios, porque eu tinha as formações, Sim. né? E aí eu conheci, naquele momento, várias pessoas que eram meus alunos, mas estranho, Alan, porque os meus alunos quase com a minha idade, sabe? Era diferente de hoje, né? Hoje você pega alunos de 18 anos, na época você pega alunos de 35, Sim. de 40, a maioria era mais velho que você. E foi muito gratificante. Foi tão gratificante que, por exemplo, assim, os alunos tinham muita dificuldade em lógica, né? Então, sábados, muitas vezes, eu subia para Ibirama, eles faziam um grupo de estudos e a gente montava algoritmos justamente focados para que a aprendizagem desse fosse melhor. Que legal. Porque era um lugar que não tinha essa expertise, né? Foi muito bacana, assim. E aí eu não parei mais. Sim. Aí... E eu vou citar, eu trabalhava na Blue Data na época, né? E aí eu tinha muitas férias vencidas, essas coisas assim, né? E aí entrou a forma, eu mandava projeto para o mestrado, mandava projeto para o mestrado e nunca fui aprovado. Aí um dia eu peguei o telefone lá da Blue Data na época, né? Mas já tinha celular, né? E eu liguei para a Universidade Federal. Eu falei, cara, olha só. Que história é essa? Que história é essa? Porque se eu for aprovado, eu já vendi a alma para o diabo, Sim. né? Então que eu me comprometi. E a pessoa disse assim, não, mas aí você tem que vir conhecer, né? Fui para Florianópolis, eu já estava dando aula em Ibirama. Isso na UDESC ou na UFSC? Na UDESC. Na UDESC. Na UDESC não, na Universidade Federal. Eu dava aula na FÉ que virou UDESC, e isso foi na Federal. Na UFSC. E aí eu conheci lá, para a secretaria que teve onde é que mete também o processo, porque não é aprovado. Eu queria saber uma posição, Sim, né? Tá. Daí a secretária disse assim, se você já ouviu falar em aluno especial? Eu falei, não. Pois é, o aluno especial, ele vai para a sala de aula, pede licença para o professor e acompanha uma aula para ver se ele gosta ou não. Pois não, eu disse, mas é isso que eu vou fazer. Tem aula hoje? Ela disse, não, hoje tem aula. E fui para a aula, professor Oswelter, gente boa pra caramba, meu amigo até hoje. E tinha lá umas, 8, 9 pessoas naquela sala de aula. E ele fazia pergunta e ninguém falava nada. E eu interagindo com o cara, Sim. né? E daqui a pouco ele perguntou assim, teu processo seletivo foi quando? Eu falei, não, professor, eu estou aqui como aluno especial. Você entra como aluno especial? O senhor me aceita como aluno especial? Eu disse, sim, claro que aceito. E fomos conversando no final da aula, ele perguntou assim, tu já tem orientador para tua dissertação? Olha aí, já jogou lá na frente. Aí eu falei assim, dissertação? Mas eu não sou nem aluno ainda? Não, ele sim, faz como aluno especial, mas eu gostei de ti. Eu acho que dá para né? Sempre tem esses anjos, né, rapaz? Isso, Dr. Oswelter é uma pessoa que eu tenho em alta conta, como diria antigamente, Sim. né? E aí surgiu o mestrado, eu terminei o mestrado e tal. Sou muito agradecido pela Federal, porque eu acho que
tudo vale a pena, né? Claro. Mas quanto mais sacrificado Quando a alma não é pequena. Lindolf Bell. Ah, rapaz, isso daí isso já me pegou demais. Eu lembro da frase, mas o autor... Eu acho que Lindolf Bell, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E assim foi surgindo nessa. E aí, cara, pensa só, lá na década, no final dos anos 90, um professor que já estava no mestrado, nessas universidades pequenas, a demanda aumentou pra caramba. Exato. E foi na época que eu até saí da Blue Data, né? Porque eu tinha que cuidar desse mestrado agora e tinha que cuidar mais da aula, né? Então, e era uma coisa que eu queria muito. Virou acadêmico. Virei acadêmico, de uma hora para outra. Aí eu tinha uma empresa na época, ela prestava serviços para algumas entidades, aí acabei tendo que fechar ela, porque não dá, né? Você não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E assim foi indo. É uma experiência, esses 22 anos, foram experiências boas? Foram experiências excepcionais e experiências também... Quais instituições? Eu estive na FE, essa que não existe mais, estive na UDESC, né? Estou até hoje ainda, não em sala de aula agora, mas eu não me desliguei, não vou me desligar também no Instituto Sinergia em Navegantes. Estive na Uniaselv, deixa eu ver onde mais, Senac. Senac. Senac estou em Jaraguá do Sul hoje, né? E assim, tem muitas coisas legais e outras nem tanto, mas, cara, as flores têm espinhos, né? Sim. Então não adianta, é assim. Mas aí é aquela frase que o senhor falou no primeiro bloco, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E é tudo no seu tempo mesmo. Você sabe que eu estava conversando com o professor Elcio agora, que tranquilidade, rapaz. Deve ser porque mora lá na Vila Itaupá. Mas eu nem sempre fui assim. Você é um estado mental? Você reprogramou a vida? Na verdade, eu sou... se tem uma palavra que eu gosto, é resiliência. Né? E falando naquela frase, a vida me ensinou... Sim. Eu, sinceramente, hoje eu me afasto de pessoas tóxicas. Isso aí também é um aprendizado de vida. Que se todo mundo pudesse colocar isso em prática... Porque, na verdade, a gente não é obrigado... a vida é feita de escolhas, né? Sim. Então, cara, quando... eu passei por uma experiência ruim, né? Dentro da área de educação, nesse sentido, né? E não só eu, né? Como um monte de pessoas e tal. E os resultados, hoje, se você acompanha qualquer resultado dessa instituição, tu percebe como ela patina, né? Sim. Então não adianta, se você manda os talentos embora, obviamente tu tem alguma... Mas assim, eu me afasto de... Daqui pro professor, ele bota aqui pra mim. Isso. Chegando aqui meu café, pessoal. Obrigado, tá? Minha filha veio aí, ó. Balançou o copo, né? E... Você estava falando que se afasta de pessoas tóxicas. Eu me afasto de pessoas tóxicas. A vida é tão bela, né? Nossa Senhora. Não dá para perder tempo. E é o seguinte, Alan, eu não consigo, por exemplo, assim, eu não consigo... depende do que eu estou fazendo. Se eu sou professor de uma faculdade, o professor ele tem que ser ativo, mas ele não tem nada a ver com gestão. Certo? Tu tá lá para fazer um bom trabalho. Exato. Tu tá lá para fazer bem da tua instituição. Passar o teu conhecimento. Isso. E, na verdade, enaltecer, fazer com que esses alunos entendam que aquilo que você está, onde você trabalha e o que você está fazendo é importante. Claro. Eu acho que esse é o papel mais importante que tem de um, né? Sim. Agora, quando você está na gestão, e eu trabalhei muito na gestão da área escolar, na área de faculdade, ali é diferente, porque tu precisas... Tem que fazer dar certo, né? Precisa fazer dar certo. Quer não, porque a cobrança, estamos com poucos alunos em sala de aula. Não que como professor, você não tenha esse papel importante de fazer dar certo também. E inclusive, era uma das coisas que eu questionava muito em alguns professores, que não entendia que o papel dele era fundamental para o aluno voltar para fazer uma pós, um aluno voltar para fazer um mestrado, sabe, uma especialização, enfim... Porque tinham professores, não tem nada contra a respeito disso, mas muitos professores rígidos demais, sabe, sem flexibilidade, sem aquele professor que o senhor conheceu no mestrado, que disse, olha, gostei de você. Então, tem muitos professores fechados que não têm essa proximidade, que acabam
o aluno sai daquela instituição e vai para outra. E uma coisa engraçada, né? Falando em, por exemplo, assim, como faz a diferença uma direção de uma instituição, né? Porque, cara, é gritante a diferença. Exato. Quando o cara é proativo e ele quer pelo menos o bem da instituição, você já sente a diferença. E, por exemplo, vou te citar um exemplo. O BIT sempre tinha aula, né? Então a gente é amigo pessoal, né? E o BIT sempre me convidava, cara, quando ele chegava lá no Jovem Aprendiz, naquelas turmas ali, elas vão fazer um trabalho, eles vão mostrar para eles a faculdade. Aí um dia ele me convidou para ele dizer, só que é o seguinte, para eles, tu é um Deus, porque tu é o coordenador dos cursos superiores. Então eles tinham essa, né? E para eles é um grande momento tu estar aqui conosco, né? E eu pensei, mas eu quero justamente que eles se sintam bem aqui, para que eles fiquem, para que eles retornem. Não vou dizer que eles vão fazer um curso de tecnologia, mas que voltem para fazer gastronomia, que voltem para fazer... Né? Ou na área que de saúde. estejam dentro do universo acadêmico da instituição. O pior que eu acho é o seguinte, você desperdiçar talentos. É uma das coisas que mais... E o brasileiro é bom em desperdiçar talento, né? Quer ver mesmo enquanto jovem, né? Eu acho que esse é um dos fatores que a gente mais tem que trabalhar. Porque um talento, cara, se você... E não é todo mundo que é muito resiliente. Tem gente que é mais fechado. Se ele recebeu um não, por exemplo, para ele isso já é meio... Né? E aí não, cara, é muito... Sei lá. Mas assim, eu acho que entre acertos e erros, né? A gente acerta muito. Exato. A gente acerta muito. Tem mais acertos do que... Isso. Tem situações extremamente engraçadas de sala de aula, tem situações de um estresse, né? Que às vezes é uma questão, muitas vezes, de falta de comunicação, né? Porque as pessoas talvez não se dão a liberdade de chegar assim, poxa, professor Alan, né? A gente poderia trabalhar isso de uma outra forma. Exato. Né? Que eu acho que é o melhor caminho que tem. E com certeza é o caminho que mais traz benefício para todo mundo. Que abre mais portas. Né? Lógico. Porque uma instituição de qualquer natureza, seja ela uma faculdade, uma escola, seja ela uma empresa, ela está ali e não adianta, o fundamento que tu precisa tratar são as pessoas, né? Porque todas elas precisam das pessoas, a não ser que tu tenha lá uma linha de produção automatizada 100%, mas eu vou fazer uma frase que eu gostei muito quando eu era menino lá, né? Eu sou menino, claro, até hoje, mas quando eu era um meninão, assim, de 12, 13 anos, eu escutei François Mitterrand falar a seguinte frase: nunca esqueçam que máquinas não compram camisas. Essa frase me marcou muito, né? Porque na época nós estávamos começando a enxergar alguma coisa de automação lá no início dos anos 80. Olha só. E aí que ele falou isso, não esqueçam que máquinas não compram camisas. Para mim isso foi tão tocante, talvez a maioria das pessoas não entendeu o que o cara quis dizer. Mas na verdade, o ser humano, ele tem que ser o foco das atenções, né? A linha de produção automatizada, sim, sem ela, hoje nós não estaríamos mais dando conta, né? Produção em massa, então, nem se fala. Na verdade, vamos falar desde no início lá, né? Henry Ford, né? Cara, se o cara não tivesse feito diferente, se ele não tivesse evoluído, e se nós não tivéssemos evoluído, meu avô sempre dizia, não há evolução se o aluno não for melhor que o mestre. E é fato. Que frase linda, né? Repete, professor. Não há evolução se o aluno não for melhor que o mestre. Entenderam, né? Professor, tem uma outra paixão que eu gosto, pra gente finalizar o nosso papo, tem uma outra paixão que eu acabei descobrindo agora. O senhor também é trader. Sou trader. Vamos explicar para quem está nos assistindo qual é essa profissão? Eu vou te montar um cenário. Você tem 53 anos, um bom salário, e você acaba sendo desligado de uma empresa. O que fazer? O que fazer agora? Aí, isso aconteceu comigo, eu montei uma empresa junto com umas pessoas muito legais,
e montamos uma empresa de automação. A gente montou um supermercado, lemos toda a parte de frios, né? Toda a geração de frio dentro de um mercado. Jogamos essa informação na nuvem, né? E com essa informação a gente, por exemplo, tomava decisões. A gente poderia, por exemplo, interromper um compressor de ar que ia explodir porque o gás que ele estava operando ficou quase próximo de 40 graus. Automação total, né? Automação total. E aí, beleza, eu fui desligado em julho, nós montamos isso de setembro até dezembro, foi implantado, estávamos montando 2 outras lojas, e aí entra a pandemia, e acaba o projeto por aí. Só que naquela época, eu já sempre tive investimentos, né? Falei, cara, ele estava conversando com meu irmão mais novo. Veja bem. E ele também tem investimentos. Aí ele falou assim, vamos tratar de aprender esse negócio de trader, porque a gente tem investimentos, mas sim, a gente poderia faturar muito mais com isso, né? E aí começamos a estudar análise gráfica. E aí eu virei trader. Se apaixonou? Me apaixonei porque, na verdade, sempre quando você consegue dar um conforto para a tua família, e isso vale para mim, para ti, para minha esposa, para tua, né? O que a gente quer é batalhar pelo conforto da família. Exatamente. E se você consegue dar o conforto para a família, dentro de uma atividade lícita, é a melhor coisa que tem, né? E aí, eu estudei 1 ano, né? E aí comecei a fazer meus aportes e comecei a literalmente trabalhar em cima disso. E aí é uma coisa engraçada porque, na verdade, primeiro eu comprava e vendia ações. Sim. Depois eu comecei a comprar e vender índice dólar, né? Porque as ações elas são mais lentas, então o teu resultado ele demora um pouco mais. Mas isso no meio de uma pandemia, então imagina tu aprender a fazer isso no meio de uma pandemia, né? Foi meio punk. E aí depois tem uma outra pessoa que se um dia tu puderes... Os gatinhos estão derrubando tudo. Pode continuar. Se um dia tu tiveres a oportunidade, tem uma pessoa que fez um trabalho quando eu era coordenador no Senac, um trabalho de avaliação do MEC, que eu também fazia. E essa pessoa, ela é investidora, ela é economista e ela tem canais na área de investimentos. Eu acho que eu sei quem é. Hugo Meza. Conhece o professor Hugo? Conheço. E aí ele ficou sabendo que eu trabalhava com análise gráfica e que não era a praia dele. Daí, por uma série de fatores, a gente começou a fazer análise gráfica de criptomoedas. Só que eu não conhecia criptomoedas na época, né? Faz 1 ano e meio. Aí eu disse, professor Hugo, mas eu não sei se a técnica que eu conheço se aplica para cá. Sim. Daí fomos olhando, cara, fechava tudo, e aí levamos a análise gráfica praticamente para dentro daquele grupo, né? São, sei lá, 2.000 pessoas aí, em grupos espalhados na área de criptomoedas. Sim. E claro, tem pessoas que são investidoras hold, né? Que a gente chama, ele compra e fica o tempo todo, e eu já não, eu sou mais agitado nesse sentido, né? Eu quero fazer um negócio, ganhar minha grana, daí sair fora, já compro outra e assim vou fazendo. Giro. Show. Bom, eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Davi, que também é trader, ele que anuncia aqui com a gente. Então, Davi, obrigado. Companheiro aí de trabalho, professor Elcio. Depois vocês podem até trocar uma figurinha ali pelas redes sociais. O Davi, ele hoje está ensinando também essa profissão, então ele dá monitoria, né? Trabalha com isso também. Então um abraço para ti, meu parceiro, obrigado aí por acompanhar a nossa mídia também. Professor, gostou do nosso papo? Muito bom. Porra, eu adorei, eu estava aqui pensando, o professor falando, falei, meu Deus, rapaz, que tranquilidade desse homem, cara, que bom. É sempre bom lidar com pessoas tranquilas, serenas. E o papo de hoje, ele foi nessa pegada. Eu te agradeço demais. Olha, cara, como eu te falei, talvez nem sempre fui assim, mas isso tem um detalhe, né, Alan? Quando você tem uma certa estabilidade e você é uma pessoa resolvida na família... Equilíbrio, né? Isso, na tua vida no contexto geral, né?
eu sou um cara bem resolvido na família, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha que a gente ama, tenho meus irmãos, tenho minha mãe que é viva ainda, minha sogra, meus cunhados, assim, já é uma família muito legal. Então isso gira em torno disso, né? E se você não passa dificuldades, porque isso aí, a minha geração pelo menos, ela foi criada sobre, assim, a pressão de não passar dificuldades, porque é uma geração... Cara, meu pai nasceu em 1941, no início da guerra. A minha mãe nasceu em 1945, no final da guerra. Então, as histórias que eles escutavam do pai dele é que o negócio é nunca passar fome. Porque se faltar comida, coisa, né? E esse era o nosso contexto. É o contexto real. Sim. É o contexto desse povo aqui do Vale do Itajaí, porque ele foi perseguido e tal, né? E culturalmente sou um cara resolvido também, grupo folclórico, dança, sabe? Então, que bom. É uma pessoa de bem com a vida. Que bom, que bom. Que se afasta de pessoas tóxicas. Importantíssimo isso, e as pessoas precisam entender que isso é uma realidade e atrapalha muito quando você está próximo de pessoas que não te agregam, enfim, só te puxam para trás. Professor, que papo maravilhoso, brigadão. Eu que agradeço, não? Manda um abraço para todo mundo lá na Vila Itopava. Deixa uma mensagem aí, fica à vontade. Olha, não só para a Vila Itopava, né? Eu acho que, cara, como eu trabalhei em tantas faculdades, talvez pessoas, né, que foram meus alunos há 20 anos atrás, eles veem o vídeo deles e eles podem fazer uma comparação do Elcio daquela época com o Elcio de hoje. Coloca aqui uma observação, um comentário. Na verdade, porque o Elcio da época, todos vocês sabem que o meu objetivo era fazer o melhor por vocês, alunos, né? E hoje vocês devem enxergar isso, né? Porque assim, nada na vida é fácil, né? Agora, o que é mais difícil te marca mais e o que é mais difícil te prova mais. Exato. Tu precisas, na verdade, o que vem fácil vai fácil, né? Como dizia o nosso avô já. É bem por aí. É isso. Pessoal, obrigado por estar aí do outro lado. Pessoal, nós temos aí 9 mil pessoas chegando aí nas nossas redes sociais. Para quem está chegando agora no nosso trabalho, é o caso da Renova FA Colchões. Muito obrigado, Norberto, Fran. Também para o João de Brito, da JE Refrigeração e Ar-Condicionado. São os nossos mais novos apoiadores aqui no canal Valor Entrevista. Muito obrigado. Como vocês sabem, nós contamos histórias reais e inspiradoras e hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história do professor Elcio Hoffmann, lá da cidade de Blumenau, divisa ali com Pomerode, Jaraguá, Massaranduba, o pessoal lá da Vila Itopava, um abraço para todo mundo também. Vamos nessa? Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no canal Valor Entrevista. Mais uma vez, agradecido. Abraço, tá? Pessoal, abração, tchau.